Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Sandro Magaldi, eu vou ter a honra de fazer a apresentação e costurar todos os conteúdos do nosso encontro aqui de hoje. Eu quero aproveitar essa ocasião e fazer uma introdução a todos vocês sobre o que nos traz aqui e sobre a visão desse evento. Vocês sabem que muitos de nós não nos percebemos muitas vezes, mas poucas vezes na história da humanidade houve tantas e tão intensas transformações como as que temos na atualidade. Nós acabamos nos acostumando, mas atualmente nós estamos discutindo, refletindo sobre dogmas, paradigmas que se estabeleceram há séculos no nosso sistema de crenças. É natural que todo esse contexto impacte o mundo empresarial. E vocês sabem que é justamente nesse impacto, isso me impactou de uma forma tão forte e dramática, que eu tomei a decisão pessoal de abrir mão da minha carreira executiva, da minha carreira como empreendedor, só para me dedicar a estudar os impactos dessas transformações no mundo empresarial. Sou autor de 5 livros de negócio, dentre eles o Gestão do Amanhã, que é um best-seller, um dos livros de negócios mais vendidos do Brasil, onde eu, meu parceiro José Salib Neto, nos dedicamos a discutir e explorar como as transformações da sociedade impactam o mundo empresarial. E está aí uma coisa que muitas vezes nós não percebemos. Nós, como executivos, empreendedores, líderes, profissionais, muitas vezes não percebemos que os impactos que nós recebemos no mundo empresarial são advindos dos impactos das transformações na sociedade. O que está mudando de fato é a sociedade. O indivíduo está mudando. O indivíduo está passando por um processo de transformação incrível. Incrível. A velocidade das coisas atingiu uma gradação exponencial atualmente. Por trás desse movimento, temos a tecnologia da informação junto com a internet. Eu sempre digo, essas irmãs siamesas, tecnologia e a internet fizeram com que a comunicação encontre uma velocidade exponencial. Eu gosto de citar um exemplo, eu não sei, do momento histórico da humanidade, não sei se vocês sabem essa história, mas a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin. Quanto tempo ela levou para ser publicada, pessoal? 30 anos. Foram 30 anos necessários para a publicação da teoria da evolução das espécies de Darwin. É evidente que esse tempo foi muito motivado pelo fato de que as novas teses acabaram afrontando todo o sistema de crenças daquela sociedade. Crenças éticas, valores religiosos. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é a velocidade com que a informação trafegava nessa época. Imagine que um estudo específico do grupo de estudos de Darwin em Galápagos tem uma descoberta e vai mandar para o grupo de estudos de Darwin em Londres. Quanto tempo essa informação demorava para chegar das Américas para Londres, para a Europa? Melhor, qual que é a velocidade que essa informação ia? Ela ia à velocidade da locomoção de um navio, de um trem, do cavalo. Ou seja, essa informação levava dias, semanas, até chegar em seu destino. Hoje, como seria o mesmo processo, minhas amigas, meus amigos? Num clique, a mesma informação já está disponível em todos os cantos do planeta. A tecnologia da informação com a internet tornaram o mundo muito mais pequeno, muito menor, muito mais enxuto. O mundo ficou pequeno. E é evidente que isso impacta as relações humanas. Antigamente, quando indivíduos se relacionavam entre si, com as suas identidades particulares, imaginam as tribos, os grupos específicos, essas pessoas, para se relacionar com outras, só tinham a prerrogativa de se encontrar fisicamente, ou então por meio de uma comunicação por telefone, ou algo do gênero. Hoje, as individualidades, elas emergem com força porque você pode compartilhar os seus gostos, seus desejos, suas afinidades com qualquer um em qualquer canto do planeta. É daí que emerge o valor da diversidade. A tecnologia da informação, o mundo atual, ele valoriza o fortalecimento das identidades individuais. E isso impacta em cheio os nossos negócios. Indivíduos cada vez mais empoderados, para usar uma palavra em moda, se organizam em tribos, se organizam em grupos de afinidade e têm uma outra demanda quanto às empresas, quanto às marcas. Nesse contexto, emerge o valor do propósito, porque cada vez mais os indivíduos querem se associar a marcas que estejam afinadas com o seu sistema de crença, com os seus valores. E isso muda todo o contexto empresarial. Ou seja,
a sociedade está empurrando as empresas para uma outra relação de significado. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Utilizando como reflexão duas matrizes fundamentais dessa transformação: a alimentação e o empreendedorismo. A alimentação, porque não poderia ser diferente. Uma das matrizes que mais tem sofrido alterações na sociedade atualmente é a alimentação, né? Até porque alimentar-se é viver, o que nós somos, o que nos alimentamos, está intrinsecamente relacionado ao nosso desenvolvimento pessoal e como sociedade. Mas também o empreendedorismo. Não sei se vocês já perceberam, mas quem está protagonizando as transformações em todo o mundo são empresas, não são estados. Você pode analisar setores inteiros como turismo, varejo, transportes. Empresas estão mudando comportamentos estabelecidos há décadas. Veja o que está acontecendo agora aqui no Brasil, aqui em São Paulo, com a matriz de mobilidade urbana, a questão dos patinetes, né? Acho que é um bom exemplo, né? Veio toda a tecnologia, as empresas trouxeram as bicicletas, mudaram um comportamento importante, né? As pessoas estão preferindo se locomover por meio de aplicativos de transporte, por meio de carros compartilhados, estão querendo se locomover por meio de bicicleta, agora o patinete. E aí, de repente, o governo se vê acuado e corre atrás do prejuízo para determinar uma normativa, porque a população, os indivíduos assumiram essa nova tecnologia. Ou seja, os indivíduos estão empurrando todos e tudo para outro contexto. E por isso que o empreendedorismo emerge com força. Porque hoje as organizações têm um papel importante de protagonismo nas transformações. Hoje as organizações têm um papel fundamental nesse processo de mudança. Eu não tenho dúvidas que um dos principais vetores, um dos principais motores da mudança, no Brasil sobretudo, é o empreendedorismo. Por isso que a gente vai falar sobre esses dois casos. Como? Vocês vão ter acesso aqui a histórias de empreendedores e cases de indivíduos que já estão protagonizando a transformação, né? Eu sempre brinco que o meu livro, o título dele é Gestão do Amanhã. O amanhã é uma metáfora, porque o amanhã já é hoje, nós já estamos atrasados. Essa galera que vai subir aqui no palco já está protagonizando a mudança. Vai ser uma excelente oportunidade para todos nós, eu me incluo nessa, aprender muito com gente que está fazendo. Uma jornada de conhecimento. E aí nós vamos começar essa jornada com o nosso anfitrião, né? Não poderia ser diferente. E aí eu tenho certeza que vocês vão se deliciar com uma história que mais do que um case, é uma história de vida, que alia justamente esses vetores do protagonismo com propósito, embarcado numa visão de mundo que é um negócio. Quero chamar aqui ao palco o André Nassar para essa conversa. Por favor, uma salva de palmas para o André. Valeu. Boa tarde. Obrigado a todos que vieram até aqui. Eu vou realmente compartilhar toda a história do Super Saudável, diferente do que a gente já fez em algumas oportunidades que nós tivemos de falar do nosso negócio. Nós já falamos com o pessoal de fundo de investimento, nós já falamos na APAS, mas ficamos mais restritos às questões comerciais do negócio. E hoje nós vamos falar um pouco do que está por trás, o que nos motivou efetivamente a entrar nesse segmento de forma mais profunda. E quero agradecer aí o apoio dos fornecedores que estão com a gente nessa empreitada, dos palestrantes que se dispuseram a vir até aqui, compartilhar a experiência deles, né? Eu estou muito animado, estou feliz por poder compartilhar um pouco com vocês também para aprender coisas novas aqui hoje, não só dos palestrantes, mas nas trocas que a gente pretende ter aí nos intervalos. Então, vamos lá. Empreendedorismo sustentável. Inclusive, né, eu sou um recém-egresso nessa função nesse mercado de alimentação saudável. Então, eu não vou falar muito da alimentação saudável em si, né? Eu nem acho que eu tenho qualificação para isso. Mas eu, sem falsa modéstia, eu acho que tenho como falar um pouco da minha experiência empreendedora, né? E eu vou então focar mais a minha apresentação aqui na questão do empreendedorismo. Deixar aí para os feras que vêm na sequência falar um pouco mais de alimentação saudável. Aqui é uma foto que eu acho muito icônica. Essa foto está em todas as lojas em que a gente trabalha, do Giga, né? Essa é uma foto da nossa família, ali meu pai, eu, meus irmãos.
E acho que uma coisa que a gente sempre teve de valor na família foi o trabalho, desde cedo, né? E também o trabalho, qualquer trabalho dignifica, né? A gente já foi repositor, eu já fui empacotador, vendedor de loja de presente, peão de boiadeiro, já tive a experiência de ser apicultor, né? Mas seriamente mesmo, comecei a trabalhar foi com 15 anos, né? E na família todos seguiram mais ou menos essa mesma trilha. E fazendo aqui uma apresentação minha como empreendedor, para quem não me conhece, né? Então, eu junto com meus irmãos, em 20 anos, a gente construiu podemos falar que um grupo empresarial, né? Esse aqui é um quadro, resumo, né, do que é a nossa empresa hoje. Nós somos 23 lojas, esse ano indo para 28. Né? Aqui está a data de fundação de cada uma das empresas. Somos 2.660 colaboradores e estão faturando esse ano 1 bilhão e 800 milhões de reais. Né? Então, quando a gente vê a evolução do nosso negócio, um negócio que faz tudo direitinho, que se orgulha disso, né? Que tem uma cultura muito forte de fazer as coisas direito, de vender qualidade, né? Então, a gente se sente seguro para, de repente, sair um pouco, né, do que era um comerciante raiz, né, supermercado tradicional, e se aventurar por outras águas. Mas a gente não foi movido pelo, como vamos dizer, buscar um resultado financeiro, né? Eu acho que a minha imersão nesse negócio tem muito a ver com a questão da minha família, né? Essa aqui é a minha esposa, minha filha, ainda bebezinha, né? Há uns bons anos atrás, quando a Sofia mal sabia falar, a gente estava brincando de jardinagem e ela perguntou, quando eu dei essa florzinha na mão dela, se ela era orgânica, né? E aí eu falei, mas por que orgânico? Não, porque orgânico é bom. Eu falei, orgânico é bom. Aí eu pensei, né? Bom, se orgânico é bom, então o consumidor do futuro está me falando que é isso que ele vai querer comprar amanhã. Se ele tiver condição financeira para isso, óbvio, porque a gente ainda sabe que tem as limitações tecnológicas, né? Mas no caso dela, ela estava me mandando uma mensagem. Então, esse foi o primeiro toque que eu recebi. Foi uma coisa, como pode dizer assim, afetiva, bonitinha, né? Mas o segundo toque que eu recebi foi um pouco mais dramático, né? Minha esposa teve um câncer muito agressivo, né? 2014, né? Que tem a foto logo depois da cirurgia. Ela foi diagnosticada com um câncer de colo retal, teve que fazer uma cirurgia de emergência e tal, e foi muito duro, né? Muito duro. O que a gente conseguiu fazer, né? O que nós decidimos fazer? Nós decidimos que a gente ia viver a vida intensamente, nós fizemos muitas viagens, fomos para a maior quantidade de programas que a gente conseguia fazer. Eu me impressionava com a força dela, né? Sempre sorrindo, sempre disposta a uma próxima aventura. Fomos para a China, fomos para o Japão, fomos para o Sudeste Asiático, fomos esquiar. Ela aprendeu a esquiar, já doente com o câncer. Teve muita luta, né, para conseguir fazer isso. Foram 54 quimioterapias, 7 cirurgias, sempre apoiada pela família, pelos amigos, né? E conseguimos, né? Fomos para a Rússia, né? Tivemos aí, ganhamos, né, a oportunidade, né? Graças a Deus, a gente teve a possibilidade de ter uma convivência com ela de 4 anos e 10 dias, né? Infelizmente, no final não conseguimos vencer a batalha, lutamos com muita força, mas não vencemos a batalha. Vencemos algumas batalhas, mas perdemos a guerra no final. E aí, eu sou um cara curioso, né? E diante dessa situação da doença dela, eu entrei de cabeça nas informações, e pelo que os próprios médicos falavam. E isso aqui é uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Eu vou voltar nesse gráfico. Essa aqui é a curva de expectativa de vida do brasileiro pelo IBGE, quando o brasileiro nasce, né? Em 1940, um brasileiro vivia na média 45 anos.
né? Em 2016, um brasileiro estava vivendo na média 75 anos, 30 anos a mais do que 70 anos antes, né? E se vocês observarem as curvas de incidência de alguns tipos de câncer, ela é crescente ao longo dos anos, né? Isso aqui não é nem no Brasil, isso aqui é Dinamarca, tá? De 1978 até 2008, a incidência de câncer por 100 mil pessoas é maior, né? Ao longo dos anos, né? Aqui, por tipos de câncer, você vê, né? Neoplasia maligna nos brônquios, neoplasia maligna de mama. Algumas até reduz com o passar dos anos, mas a maior parte dos tipos de câncer está crescendo ao longo dos anos. E eu achei isso muito paradoxal, achei isso muito contraditório. Como é que a gente pode ter aumento na expectativa de vida e uma doença em específico tem um crescimento, podemos dizer, não acelerado, mas tem um crescimento, uma incidência cada vez maior sobre a população. E aí, então, quais são os principais fatores de risco, né, dessa doença em específico, né? Predisposição genética, é um fator de risco, ele é interno, é inerente à pessoa, ninguém consegue, por enquanto, mudar a própria genética, né? Quem sabe um dia a gente consiga ir lá e mexer no DNA, né? E aí tem os fatores externos, tabagismo, excesso de álcool, sedentarismo, obesidade, radiação excessiva. Todos esses fatores externos, eu posso falar que não era o caso da Marisa, né? Mas tem também um outro fator externo, que é a qualidade de vida e a qualidade da alimentação, uma alimentação não saudável, né? Excesso de ingredientes artificiais, conservantes, corantes, aromatizantes, acidulantes e por aí vai, né? Isso aqui pode ser, né? Porque ela comia de forma irrestrita, excesso de gordura, excesso de açúcares, ela comia muito açúcar. O açúcar, a partir da hora que você tem o câncer, ele turbina o câncer, né? A célula cancerosa, ela consome a glicose com 10 vezes mais velocidade e eficiência do que a célula normal, né? As carnes vermelhas em excesso. Então eu pensei, olha, isso pode ter ocasionado o desenvolvimento e a aceleração do processo de câncer dela. Pode ser, né? Não é uma certeza, mas é uma possibilidade, né? Em cima dessa possibilidade, né? Porque eu, óbvio, não tenho como afirmar, né? Se isso foi um gatilho, né? Se depois que aconteceu, com certeza o açúcar, isso a gente pode afirmar, o açúcar turbina o câncer depois que ele se instala, né? Mas o que eu pensei, tirando a questão genética, que por enquanto é imutável, né? E tirando os outros fatores, como tabagismo, o que falta para cuidar é a alimentação. E aí o que eu pensei, a gente que é empreendedor está sempre pensando, eu descobri que eu sou workaholic, eu vi numa palestra outro dia, porque o workaholic não é o cara que trabalha 20 horas por dia, é o cara que pensa o dia inteiro no que ele está fazendo, né? E eu sou assim, o dia inteiro eu estou pensando no que eu estou fazendo e estou pensando como que eu posso melhorar o que eu estou fazendo. Então, quando eu tive a noção de que se eu fizesse um negócio que pudesse disponibilizar para as pessoas que estão atrás de mais qualidade de vida, de mais saúde, e a gente fala normalmente na alimentação, porque a alimentação é o maior mercado, é o que se consome mais, mas não é só de alimento saudável que nós estamos falando, né? Um desodorante pode ter elementos cancerígenos, né? Então, não está restrito ao que você come, é o que você come, é o que você usa, né? Tem também a questão do estilo de vida, que no Super Saudável a gente tenta influenciar e pregar um estilo de vida mais saudável, né? Então, eu fiquei pensando, né? Aqui, né? Antes, até para... Então, nosso amigo Fernando Fernandes cedeu esse slide, e é muito interessante, né? Depois eu volto para o meu ponto aqui, como que a
a tecnologia da indústria avançou na produção de alimentos nesse século. E, na medida em que a indústria foi incrementando o processo de enlatar, de conservar, de enriquecer os ingredientes, os produtos, entrar com a margarina, que é um negócio que, se você largar aberto 2 meses, não acontece nada com ele, diferente da manteiga, né? Margarina, quem entende mesmo e é químico, diz que é quase um plástico, né? Nós não temos margarina na nossa loja super saudável. Então, eu acredito que existe uma correlação entre essa questão da industrialização dos alimentos e o desenvolvimento de algumas doenças, né? Eu acho que aquilo que a gente viu naqueles gráficos coincide com o que a gente vê nesse slide da evolução da indústria. Evolução, podemos dizer entre aspas, né? Quer dizer, massifica, produz mais, conserva melhor, mas nem sempre um produto mais saudável. Então, eu entendi que, se a gente conseguisse disponibilizar produtos mais saudáveis para pessoas que estão atrás disso, nós poderia ser um empreendimento que geraria muito valor, né, em várias frentes, tá? E uma vez que eu já tinha esse know-how de supermercadista, eu pensei, então, vou fazer uma loja de produtos saudáveis, né? Aí eu tentei entender o mercado, né? O mercado brasileiro assim, muito embrionário ainda, incompleto, poucas lojas que oferecem soluções viáveis. E viável, por exemplo, eu acho que uma loja de orgânico, só orgânico, não é viável, porque está muito privado de sortimento, de quantidade, o preço é muito alto, né? Eu pensei numa loja com os orgânicos, mas também os naturais, né? Que eu acho que tem um meio de caminho. Você pode ter um produto que ele não é orgânico, mas ele não é um produto que podemos chamar de tóxico, que não está inundado de pesticida, esse tipo de coisa, né? Então, não encontramos aqui no Brasil uma operação que realmente a gente falasse, poxa, esse pessoal aqui tem coisas que a gente pode se inspirar nelas, né? Conversamos com muitos fornecedores, acho que a indústria está mais adiantada que o comércio, a indústria especializada, exemplo aqui dos nossos palestrantes, né? Todos eles são puristas na questão do orgânico, do alimento de qualidade. Mas eu fiquei com um grande problema para resolver, que foi a composição da linha de produtos. Como escolher o produto para o meu supermercado saudável? Eu ficava, a carne vermelha é saudável? Depende da quantidade. A carne de peixe é mais saudável que a vermelha? Não sei, de repente tem um salmão que foi alimentado numa fazenda com ração com corante, então pode não ser tão saudável assim. Carne de frango é saudável? Não sei, se levar um monte de antibiótico, acelerador de crescimento, pode não ser tão saudável. E aí eu tive a felicidade, né, meu amigo Salib me indicou o Walter Robb, que foi CEO do Whole Foods, junto com o John McKay, e eu, numa conversa com ele, consegui entender, né, essa coisa que é relativamente simples, que se você fizer uma curadoria de produtos, né, e brecar na entrada todos aqueles produtos que recebem algum ingrediente artificial, se você só tiver produtos com ingredientes naturais, você pode chamar a tua loja de saudável, dando uma ênfase, evidentemente, para os orgânicos, para os integrais, para o hortifruti, também para os produtos funcionais, para os alimentos funcionais, né? E aí, então, depois desse papo com ele, eu entendi que quem ia montar o nosso mix não era um comprador, não era alguém que tem experiência comercial, de olhar o produto que vende muito ou vende pouco, se eu boto ou tiro de linha, né? Mas sim nutricionistas. E aí, então, nós fomos atrás, contratamos nutricionistas, né, que estão por aí, competentes, né, em que elas fizeram esse papel de fronteira. O primeiro contato do fornecedor com o super saudável não é com o departamento comercial, é com nutricionistas. O produto pode vender muito, né, mas se não tiver dentro dos critérios que a gente estabeleceu, se você for lá no site do Super Saudável e clicar em produtos vetados, vai ter lá, sei lá, 170, 200 itens.
até mais, que são ingredientes artificiais, que se tiver algum desses ingredientes na composição dos produtos, a gente não permite que entre em linha, por mais vendedor que esse produto seja, né? Então, foi esse o critério que a gente adotou, né? Como se diz por aí, né? Pouco se cria, muito se copia. A gente viu ali o que estava funcionando lá fora e falamos, vamos importar, né? Vamos importar como se fosse uma franquia sem pagar royalty, né? Porque já que eles não abriram loja aqui ainda, a gente vamos fazer do jeito que eles fazem. E foi muito legal, eu até pedi para o Fernando que eu queria usar esse slide dele, porque esse slide que ele fez e apresentou na APAS na semana passada ou retrasada, mostra 95% do que a gente faz no Super Saudável. Por exemplo, por que 95%? Porque a gente ainda não acha que dá para cortar transgênico. O Brasil talvez não esteja pronto para não ter transgênico na nossa linha, mas todo o resto a gente faz, né? Sem ingrediente artificial, sem corante, ingredientes 100% naturais, ingredientes rótulo limpo. A gente tem até algumas coisas aqui que são super inovadoras, né? Alimentos produzidos 100% localmente. Nós temos uma horta na nossa loja, aquapônica. A gente produz em São Paulo, o cliente compra e consome em São Paulo. Não tem que pegar caminhão para ir para lugar nenhum, né? Então, até brinquei com ele. Pena que eu não tinha visto seu trabalho antes, porque eu não precisava ter ido lá para os Estados Unidos para ver como é que o Whole Foods fazia, né? Porque a gente acabou fazendo uma coisa muito, muito semelhante ao que tem aqui, né? Os nossos sucos, os sucos que a gente comercializa, eles não têm adição de açúcar, é só açúcar da fruta, por exemplo, são detalhes, né? Não tem açúcar refinado, não tem farinha refinada, não tem uma série de coisas que a gente entende não serem saudáveis. Não tem leite condensado, porque é muito açúcar, ainda que seja produto natural, é muito açúcar. E aí, em linha com o que o Sandro estava falando, as pessoas, elas costumam mudar comportamento mais rápido do que as corporações, né? Um exemplo é o digital. Acho que aqui já está todo mundo no mundo digital, mas as companhias não estão ainda, né? Os boards são mais lentos, né? Os fundadores muitas vezes ainda não têm, eles até têm a vontade, mas como é que eu vou mudar totalmente meu modelo de negócio, né? Então, eu acho que tem uma tremenda oportunidade no Brasil, porque os consumidores já estão mudando seu comportamento, mas a indústria ainda não acompanhou, né? Algumas empresas já estão adotando atitudes pioneiras, né? Aqui alguns exemplos do Fernando também, da Mondelez, da Kraft, da Cargill, né? Removendo ingredientes artificiais, reduzindo o nível de sódio, e alguns outros exemplos aqui ó, os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Que estão engajados em apoiar aqui a nossa causa e também em fazer produtos mais saudáveis, alguns estritamente orgânicos, né? E algumas outras iniciativas. Você pega a Coca-Cola, né, que entrou no mercado de águas, agora lançou o refrigerante AS, o suco Del Valle sem adição de açúcar. A Coca-Cola comprou um laticínio, Verde Campo, né, que não tem, que é um laticínio que é especial por não ter ingredientes artificiais na composição dos seus produtos, não tem conservante, esse tipo de coisa, né? A Nestlé, água Nestlé, retirou conservante artificial de leite ninho UHT, que a gente agora consegue ter lá na nossa loja. Está se preparando para trazer para o Brasil uma linha de castanhas, de leite vegetal, né? Unilever fez aquisição da Mãe Terra e vai transformar numa marca global. A Amazon fez aquisição do Whole Foods, né? Um movimento bold, né? A PepsiCo, né? Aquisição da SodaStream, uma empresa israelense que fabrica máquinas caseiras para gaseificar, fazer refrigerantes saudáveis em casa, né? Então, a geração que vem por aí é uma geração mais saudável, não tenham dúvida, né? E a tendência salta aos olhos. Tá aqui, ó. Isso aqui é a Veja, a última edição desse feioso aqui, do Olavo de Carvalho, né? Mas tem essa matéria aqui de carne fake e lucro real. Isso aqui é uma carne específica para veganos, né? E olha aqui os níveis de crescimento. Aqui é mundo e aqui é Brasil, né? Você vê que o Brasil ele ainda engatinha, mas o Brasil é tipo os Estados Unidos daqui a 30 anos, né? O que acontece lá acontece aqui depois, né?
Saiu ontem isso aqui na Economia e Negócios da Veja, da Exame, né? Impossible Food. O que é essa Impossible Food? São os caras que fazem uma carne vegana com cara de carne e sabor de carne. Eu não sei se consegue clicar no site deles aqui para ver. É super interessante. Na 5ª rodada de investimento desde 2011, né, a empresa já tem um valor de mercado de 2 bilhões de dólares. Tá? Impossible Foods. A gente consegue entrar no site? Não. Então, eu vou passar. Aqui, ó, uma revista que não tem nada a ver com comportamento, não é uma revista voltada para o consumidor, isso aqui é uma revista B2B, distribuição. Essa revista é da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. Está aqui, ó, lancheira saudável na revista da ABAD. É muito forte, né? É uma tendência muito forte, não dá para não ver que isso está acontecendo. E aqui, ó, algumas tendências de consumo no mundo. Né? Aqui é o Whole Foods da Inglaterra, né? Aqui o consumo nos Estados Unidos de comida orgânica e de produtos orgânicos. A pessoa não quer só comida, às vezes ela quer roupa também orgânica, né? Quer os produtos que ela vai usar na pele, né? Aqui tem o particionamento, né? Mas a gente pode perceber que os gráficos são de crescimento exponencial. E agora falar um pouco só sobre empreendedorismo, né? Que as coisas que a gente vivenciou e está vivenciando no Super Saudável são muito parecidas com as coisas que a gente vivenciou em outras experiências. E aí é mais dividir mesmo, né? O que a gente acredito que uma parte do público aqui está interessado em saber um pouco de empreendedorismo, né? É um assunto que eu adoro, né? Então, o empreendedor, ele é um cara que tem convicção de que ele consegue melhorar tudo, que tudo pode ser melhorado, né? Isso não tem dúvida. Pergunta muito por quê, por que não, né? Sabe que não tem plano militar que resiste ao disparo da primeira bala. Você pode planejar. Quando você coloca o plano em vigor, é aí que a coisa começa. É igual você treinar muito para um jogo, né? O jogo só começa a hora que a bola começa a rolar, né? Isso aqui é uma frase bacana, né? Cheia de aventura, que é: pula no abismo e constrói o avião no caminho, né? E às vezes não consegue construir, mas a maior parte dos empreendedores faz dessa forma, né? E uma coisa que eu acho que é muito interessante que o empreendedor busca em cada empreendimento que ele faz, em cada loja, em cada canal, em cada negócio, é não saber exatamente como que aquilo vai ser. É igual quando você vai numa festa, ou quando você vai num evento como esse aqui, ou quando você vai numa viagem, ou quando você inicia um relacionamento, você não sabe como vai ser. Você pode esperar pelo melhor, né? Tá pronto para o pior, mas você não sabe como vai ser. Você só vai saber a hora que a coisa estiver acontecendo. É igual a vida da gente. Não tem um roteiro assim definido, né? Você não sabe como que vai ser o seu futuro. Você não sabe como que vai ser o seu empreendimento, né? Quer dizer, quem não é empreendedor acha que fazer um plano é assim. Quem é empreendedor já sabe que vai ser assim, né? Ele só não sabe o que vai vir, né? Mas ele sabe que vai ser desse jeito, né? E eu gosto muito desse desenhinho porque ele é muito verdadeiro. O cara começa com uma bicicleta, aí ele tem que largar a bicicleta para conseguir passar essas pedras, né? Aí ele vai e passa por essa pinguela, né? Aí ele escolhe se ele vem aqui com essa coisa de escorregar, não sei como que chama, tirolesa, ou se ele vai de barco e sobe por aqui. E aí ele vai subir por aqui, está chovendo. Eu acho legal porque tem esses checkpoints, que são coisas que a pessoa se obriga a parar e fazer uma avaliação num ponto de situação, como é que eu estou no meu desafio. E eu acho uma coisa legal aqui também, que o empreendedor ele tem que estar pronto para desapegar, igual num joguinho eletrônico, né? Ele estava de bicicleta, se ele quisesse vir com a bicicleta até aqui, ele estava na roça, ele não ia, né? Então ele usou a bicicleta até aqui, daqui ele veio sozinho. Aqui ele usou o barco, ele não vai subir com o barco para lá. Tem que desapegar, né? São etapas, você usa as coisas, chega uma hora que elas deixam de ser interessantes para você, não fazem mais parte da solução, né? Eu também não sou a favor de overplanning, super planejar as coisas, né? Eu acho que você planeja coisas que são fundamentais,
né? Por exemplo, o ponto, depois vou botar onde não pode errar, mas em muitas outras você pode errar e depois corrigir. Pega o caso da Iridium, né, que foi morto pelo homing. Você pega o Target, que se ferrou sozinho indo para o Canadá, queimou bilhões de dólares, né? Kodak, Xerox, TomTom, né? TomTom estava super poderoso, depois veio o Waze, jantou o TomTom, né? Volkswagen, Walmart Brasil, né? O Walmart veio, teve supermercadista que vendeu a rede no mês seguinte, né? E agora, 20 anos depois, o Walmart vai embora com bilhões de prejuízo nas costas. A própria tentativa do Carrefour de se estabelecer com bons supermercados no Brasil. Carrefour muito bom hipermercado, loja de proximidade, atacado com atacadão, mas por maior que seja o planejamento e esforço, ainda não conseguiu fazer, né? E aí tem outra. Se a gente tivesse num país do tipo Japão, Finlândia, Noruega, que são lugares previsíveis, ou se a gente tivesse em 1600, que as coisas não mudam, né? Tudo bem. Mas nós estamos no Brasil, né? Que está com 2 presidentes presos, né? O candidato a presidente foi esfaqueado. Quer dizer, não vou ficar aqui falando das dificuldades e dos desafios do Brasil, mas todo mundo sabe. Então, você tem que ter muita mobilidade. Onde que eu acho que não pode errar? Não pode errar, né, em escolher um bom produto em um bom mercado. Se você errar no produto, não, eu adoro alguma coisa, e você achar que você vai vender aquilo, e porque você adora, todo mundo vai adorar, você está ferrado. Você tem que escolher um bom produto, num bom mercado, o negócio tem que fazer sentido, o número, né, ele tem que ser sustentado por número. Nesse setor, falar de lucro ainda deixa as pessoas meio assim, mas como é que vai fazer? Olha, o lucro é a síntese do negócio. Se você não consegue fazer dinheiro nele, o negócio ele não é sustentável. Ninguém vai ficar bancando o teu negócio ad eterno, né? Você tem que ter uma dinâmica operacional minimamente viável e com muita possibilidade de você melhorar ela. O negócio tem que ser escalável. Se não for um negócio escalável, não tem jeito. Olha, aquela geleia que a minha tia faz e tal, olha, quantos potes de geleia a sua tia consegue fazer? Porque esse vai ser o seu limite de venda. Vai pagar as coisas, ou, né? Por exemplo, se for loja física, ponto. Se você errar no ponto numa loja física, você está morto. Você pode fazer o que você quiser lá, que você não vai corrigir nunca. Agora, tem muitas outras decisões que você pode errar. Não que você queira, mas você pode. Você pode errar com mix de produto, você pode errar com estratégia de pricing, você pode errar com pessoas, né? Você pode errar com comunicação visual, né? Tem que, quando errar, tem que consertar rápido, tem que saber errar, né? Saber errar, saber que está errando e corrigir rápido, né? E eu gosto dessa expressão da conta do turista, né? Porque quando você vai viajar, é muito comum ser enganado, né? Pelo táxi, no restaurante, as pessoas veem que você é de fora e, se tiver má fé, vão te enganar. Essa é o que eu chamo de conta do turista. Você está lá pela primeira vez, mal conhece o lugar e aí você é enganado. Agora, a grande verdade é que nós estamos nessa vida pela primeira vez também. Então, a conta de turista não serve só para quando você viaja, né? A gente está de turista aqui nessa vida. Então, tem que saber que você não vai conseguir ganhar todas, e quando você perde, você tem que saber que você perdeu. Faz parte, né? Não fica chorando o leite derramado, né? Outra coisa que eu gosto de chamar atenção, que postura que você tem diante da vida, né? Você é um otimista realista, é um realista pessimista ou é um pessimista, né? Eu gostaria, quem se qualifica aqui como otimista? Levanta a mão. Otimista, realista, pessimista. Pessimista. Não tem ninguém pessimista aqui? Bom, isso é ótimo. O que eu acho? Eu acho que a gente tem que ser realista otimista. Outro dia eu tive que explicar isso para minha filha, por causa da situação que a gente viveu, né? Pai, o que é ser realista, ser pessimista? O que quer dizer isso? Eu falei, Sofia, é o seguinte, a Maju Coutinho falou que vai, nesse fim de semana, ter 50% de chance de sol, 50% de chance de chuva, né? E convidaram a pessoa para ir para a praia. O pessimista falou, eu não vou porque vai chover, né? O realista, pessimista, falou assim, eu vou, mas eu só vou levar roupa de chuva, né? O realista vai com 2 malas, uma de chuva e uma de verão. O otimista realista vai com um pouquinho, leva uma malha, mas fala, não, mas vai fazer sol.
e leva as coisas de verão. E o otimista vai só com coisa de sol, e se fizer frio ele se lasca. Então, na minha visão, é aqui que o empreendedor tem que estar, torcendo pelo melhor, mas pronto para o pior. Aqui, se tiver tempo, tem um monte de coisas, mas eu acho que eu já estourei no tempo. Eu tenho várias historinhas que eu gosto de contar. Se deixar, eu vou ficar falando de empreendedorismo o tempo todo, né? Mas aqui são histórias que acho que muitas pessoas já ouviram, tal. Se alguém, por exemplo, quero ouvir uma história aqui, eu posso contar, mas senão eu pulo esse slide. Alguém tem interesse em uma dessas aqui? Foi a Sofia? Steve Jobs? Essa do Steve Jobs é muito boa, está no livro dele, do Isaac, da biografia dele, em que, bom, todo mundo sabe que ele era muito aficionado por design, né, e mandava as coisas voltarem o tempo todo, e ele queria um iPhone cada vez menor, e as pessoas iam trazendo para ele cada vez menor, e ele sempre pedindo menor. Aí um dia um cara chegou, não aguentava mais, um cara que está na Apple até, o John Ives, que era um cara muito bom, falou: Steve, isso aqui é o mínimo que a gente consegue fazer para diminuir o iPhone. Esse é o mínimo? É o mínimo. Tá bom. Aí pegou uma bacia, encheu de água, falou: vem cá. Jogou o iPhone dentro da água e falou: tá vendo essas bolhas aí? Isso aí é ar. Então você trata de tirar isso aí de dentro. Quer dizer, dá para apertar mais um pouco, né? Então são histórias, assim, são anedotas quase de empreendedorismo, né? E eu gosto muito dessa do vendedor de sapato no país XPTO. Não vou falar do país tal, porque senão a gente vai ser politicamente. Mas tinha um país em que as pessoas uma indústria queria vender sapato e não vendia nenhum sapato para esse país, e mandou 2 vendedores de sapato para lá, né? E aí no dia seguinte chegaram 2 telegramas. Isso era antes, na época que um pouquinho depois do Darwin, não era e-mail ainda, não era, né? Mas era telegrama. Aí chegaram 2 telegramas, um falando assim para o chefe: me mandam minha passagem de volta urgente, porque aqui ninguém usa sapato. E chegou outro telegrama que era assim: chefe, eu quero abrir uma filial aqui, porque aqui ninguém ainda usa sapato, né? É a visão que você tem sobre o evento, né? Um cara pode falar: bom, os caras não usam, eu não vou usar. Os caras não usam, eu vou fazer eles usarem, né? Bom, e é fácil empreender de forma sustentável? Olha, é muito difícil, né? Porque o que é empreender sustentável? É você conseguir gerar valor para todos esses atores aqui, para todos esses agentes. E nesse momento do nosso negócio, que ele é ainda incipiente, até para o concorrente eu tenho interesse em gerar valor. Por quê? Porque se esse cara dinamizar os negócios dele e ampliar o trabalho dele com saudável, ele vai estar aumentando o nosso mercado. O super saudável acabou de inspirar um concorrente a fazer uma horta dentro de uma loja dele, né? Pão de Açúcar, na loja 1, na Brigadeiro Luiz Antônio, fez uma horta indoor e acredito que foi uma inspiração no super saudável. Isso é bom para nós, né? É bom, por quê? Porque ele está aumentando a consciência, ele está aumentando esse mercado. Quanto mais gente aumenta o mercado, melhor, né? Então, acho que o empreendedorismo saudável, ele só faz sentido, ele só se consagra se houver a geração de valor para todos os agentes envolvidos, né? E aí um monte de ações que vieram naturalmente, né, sem a gente nem imaginar, são subprodutos, as coisas que vão surgindo. Então a horta aquapônica que a gente tem, usar sacolas de papel e não cobrar por elas, não vende nenhuma proteína de ave que tenha recebido hormônio e tal. A gente só vende ovo do Regis e do Pedro, de galinha de fora de gaiola, que não tenha sofrido modificação corporal. Tem uma vasta opção de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem isso e aquilo, ou rico em fibra e tal. Tudo isso veio já naturalmente com o desenvolvimento do negócio, né? Próximos desafios: ampliar o negócio, aí uma listinha, né? Reduzir ruptura, tal. Isso aqui é aquele checking list do empreendedor, né? Isso aqui não tem muito charme, mas é importante para o negócio melhorar a cada dia, né? Aqui a foto da gente inaugurando a loja, dia 30 de agosto, né? Eu, minha filha, minha esposa, a Sofia ali dando a dica dela. Aqui é uma foto da nossa fachada, falando um pouco de como que a gente faz as coisas, que está a curadoria de produtos, ligado a questões de sustentabilidade, consumo consciente. Aqui a gente quer botar bastante ênfase em emagrecimento e manutenção do peso,
né? Trabalhamos forte com produtos para quem tem restrição alimentar e para quem busca uma alimentação mais funcional, né? Mais específica. Os nossos pilares: consciência, atitude, puro alimento e vida plena, né? Para você ter uma vida boa por muitos e muitos anos, né? E aqui umas fotinhos da loja. Quem não conhece a loja está convidado para ir lá conhecer, né? A nossa horta. Você pode ir lá tomar um café, né? Aqui é a nossa equipe. E é isso aí, pessoal. Nossa missão, né, no final, é democratizar o consumo de alimentos saudáveis no Brasil, né, oferecendo produtos de qualidade por preços justos, né, porque a gente tem que aumentar a escala para conseguir baixar o preço e melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Tá bom? Muito obrigado, era isso que eu queria compartilhar com vocês.